Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião clínica de terapia intensiva pediátrica. Todos que já participam habitualmente dessas reuniões clínicas sabem como que é o formato, mas eu vou explicar mais uma vez. A gente sempre tem um convidado novo aí a cada mês sobre um tema relevante em terapia intensiva pediátrica. A gente sempre é muito pontual, começamos às 20 horas e também terminamos pontualmente às 21 horas, mesmo que tenha ainda assunto para correr. Dessa forma, todo mundo pode se programar e aproveitar melhor a noite, né? Então, uma coisa é certa, sempre começa às 20 e sempre termina às 21 horas e as pessoas podem curtir o resto da noite, jantar e assim por diante, né? Bom, hoje o tema da reunião é um tema que eu particularmente gosto muito e que a gente vê que ainda existe um desconhecimento muito grande por parte de alguns colegas que trabalham em unidades de terapia intensiva pediátrica. Hoje nós vamos receber aqui no nosso bate-papo o Dr. Carlos Gustavo de Almeida, que é diarista da UTI pediátrica do Hospital Assunção, da Rede DOR, em São Bernardo do Campo, e também é o coordenador da UTI pediátrica do Hospital Guilherme Álvaro, que é um hospital estadual em Santos. Eu já conheço o Gustavo faz muitos e muitos anos, né? Sei da competência dele. Eu acho que nós teremos hoje aqui uma noite bem interessante. Ele vai falar sobre o tema liberação da ventilação mecânica, que é um termo mais amplo do que simplesmente, né, o termo antigo que seria desmame de ventilação mecânica. É um termo mais amplo que a gente tem utilizado de forma mais moderna agora. O formato é que ele vai fazer a apresentação dele aí de uns 30 minutos, mais ou menos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da extensão. E o restante do tempo a gente tem para bater um papo, tirar as dúvidas, conversar com o Gustavo. E enquanto isso, o pessoal está entrando aí na sala de bate-papo. E só vou pedir para o pessoal deixar o microfone no mudo para a gente aproveitar o máximo possível essa apresentação. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Boa apresentação aí. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado aí, Colete, pela introdução. Eu fico feliz e honrado aí pelo convite, porque é um tema assim, bem complexo de falar, né, e que traz um certo temor a todos que participam ali da terapia intensiva, mas em fazendo um plano terapêutico estratégico, a gente pode fazer uma intubação segura sem muitos temores, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Gustavo de Almeida, eu sou diarista lá do Hospital Assunção e coordenador aqui do Hospital Guilherme Álvares de Santos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser comigo mesmo, porque todos nós temos os nossos conflitos, né? Bem, eu vou fazer uma pequena introdução do que vem a ser a ventilação mecânica, tá? Só para a gente fazer uma pincelada, o tema da liberação da ventilação mecânica, né, um pouco mais antigo, a gente chamava muito de desmame ventilatório. Eu deixei um desmame ventilatório aí só para a gente se familiarizar no que estamos propondo neste assunto. Mas a intubação orotraqueal e a ventilação pulmonar mecânica são procedimentos comuns em UTI pediátrica. Então, eu costumo dizer, quando eu era o presidente da Liga aqui de Santos da Terapia Intensiva, na Unimes, eu falava com os alunos que a terapia intensiva pediátrica ela se constitui de 4 pilares que quem é intensivista tem que dominar a profundo, que é a intubação, a ventilação mecânica, a sedação e as aminas ou os agentes vasoativos. Então, são 4 pilares da terapia intensiva que a gente tem que dominar. As outras coisas são miscelâneas que
até o pediatra de consultório ou de unidade de enfermaria faz antibiótico, e analgesia e tudo mais. Mas o nosso assunto aí consiste nesses dois pilares, a intubação e a ventilação mecânica. Eu coloquei aqui um item que nós conhecemos muito bem, a frase que a pressa é inimiga da perfeição, mas eu costumo ver que na ventilação mecânica é o contrário, porque o tempo de ventilação mecânica é proporcional ao pior desfecho. Então, quanto mais tempo o paciente fica na ventilação mecânica, pior é para ele. Então, eu coloquei essa frase aí mais como um alerta, que na ventilação mecânica a pressa não é inimiga da perfeição, desde que se faça tudo em ordem e de forma protocolada, né? E lembrando a todos também que a falha de extubação também é um pior prognóstico, ou seja, um pior desfecho no final da terapia do paciente. Então, a gente tem que implementar plano de ação ou plano de extubação seguro para que nós não venhamos a trazer um maior prejuízo para o paciente, porque ele já está no prejuízo. Já em ventilação mecânica, ele já tem essa tendência a ser um paciente grave, né? Eu sempre, nas minhas diárias, converso com a família, com a mãe, doutor, está grave? Eu falo, enquanto estiver na ventilação, para mim é um paciente grave, ainda que esteja estável. Um paciente deixa de ser grave para mim a partir do momento que ele já não depende daquele recurso, né? E as falhas de extubação nas UTIs, né, nas UTIs pediátricas, variam de 3% a 22%, a depender do serviço, né? Nós, ali, nossa função, graças a Deus, nós temos falhas de extubação muito baixas, eu acho que está próximo de 3% a 5%. O Colete e outros colegas que possam estar aí me assistindo podem confirmar isso, mas há muito tempo que o Colete pega no pé da gente sobre essa questão do protocolo de extubação. Então, nós temos um bom índice nesse sentido, né? E todo esse estudo, né, essa apresentação que nós vamos desenvolver aqui, ela está baseada num review que um grupo italiano fez esse ano a respeito do processo de desmame ventilatório em terapia intensiva, né? E eles colocaram uma frase que eu acho muito adequada para o tema, que é: o processo de desmame ventilatório é você devolver de forma gradual o controle respiratório ao paciente. Então, ele, por um X motivo, uma doença qualquer, ele perde aquele controle, você traz aquilo para o respirador e agora você vai devolver isso para ele, que era mecânico, agora vai passar a ser fisiológico, né? Eu coloquei essa mãezinha aí cuidando da criança, porque o processo de ventilação mecânica, pessoal, é uma arte. Eu falo que é uma arte, porque você tem que saber o que o paciente está te transmitindo. Então, se ele desconfortou, foi por causa de uma sedação, uma ventilação errada, né? Se ele está respirando mais profundo, está precisando de oxigênio, está precisando de mais pressão, está precisando de mais respiração. Então, tudo isso aí se transforma numa arte, né? Você ventilar um paciente, você tem que, né, ter essa habilidade, que não é fácil. Bem, rapidamente sobre ventilação mecânica, esse grupo colocou algumas características da ventilação mecânica que eu gostei muito, que é bem sucinto, bem simples, para que nós possamos, vamos dizer assim, conduzir de melhor forma o nosso paciente na ventilação mecânica. Então, a ventilação mecânica, ela consiste em 3 fases. Em 3 fases, né? A primeira fase, que é a fase inicial, onde você vai traçar uma estratégia ventilatória para o paciente já na intubação. Então, você pega um paciente que você vê que ele está em fadiga respiratória e você vai passar a esse procedimento de sequência rápida de intubação. Nessa fase, você já tem que ter em mente a estratégia ventilatória. Então, é diferente você intubar um paciente em sepse, em choque séptico, de um paciente com bronquiolite. É diferente você intubar um paciente com bronquiolite daquele com uma síndrome de desconforto respiratório aguda grave.
diferente você entubar pacientes pulmonares e pacientes neurológicos. Então, essa fase inicial é fundamental, porque você vai traçar no ventilador aquilo que o paciente vai precisar. Então, um paciente com um choque séptico, por exemplo, você não precisa de altos volumes. É diferente de uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave. Então, essa é a fase inicial, você já tem que ter na cabeça, para você não, vamos dizer assim, infringir as leis do paciente. Depois vem a fase de manutenção, que é aquela fase que você já entubou, agora você vai deixar o paciente no ventilador, então você vai chegar a uma estabilidade, o mínimo possível, você não precisa ser tão agressivo. Então, é a medicina à beira do leite, você vai ficar ali, você vai traçando as metas, vai diminuindo os volumes até chegar no volume adequado que o paciente tolere, né, nos parâmetros ventilatórios que o paciente tolera o mínimo possível. Então, essa é a fase de manutenção. E a terceira fase e última é o processo de desmame, que nós tivemos uma estratégia de início, agora nós vamos ter uma estratégia para a extubação, que é a liberação da ventilação mecânica. Então, essas três fases, a gente tem que ter já bem tratada. Tá? Então, quem tem experiência já sabe, uma criança com bronquiolite, 2, 3 dias por aí já está em melhora, sepsis também. Agora, um paciente com uma síndrome de desconforto respiratório grave vai ter uma ventilação mais prolongada, então você já, até com a família, você já mais ou menos ali delimita a estratégia ventilatória para o paciente. A grosso modo, nós não vamos entrar muito em detalhe, mas os modos ventilatórios propostos por esse grupo também vai de acordo com a fase onde está o paciente na ventilação mecânica. Tá? Todos nós sabemos que, em terapia intensiva, a ventilação à pressão é a mais usada de lavada, vamos dizer assim, em relação à ventilação a volume. Né? Então, quase que 95, sei lá quantos por cento das UTIs ventila a pressão em pediatria. Tá? Bem, na fase inicial, a grosso modo, o ideal é o paciente estar sendo ventilado assistido controlado, porque você vai fazer a sequência rápida, vai sedar o paciente de forma profunda, na maioria das vezes curarizar, porque a sequência rápida induz a isso. Né? Então, você não vai fazer uma sequência rápida em um paciente que está acordado, né? ou superficialmente sedado. Então, o ideal é que você ali deixe só o ventilador mandando aquilo que é necessário para o paciente, porque ele vai estar bem sedado. Passando para a fase de manutenção, você tem duas situações. Uma onde o paciente está em sedação profunda, e você necessariamente vai ventilar em assistido controlado, principalmente naqueles que vão ficar um bom período intubados, numa síndrome de desconforto respiratório aguda grave, por exemplo. Nós bem sabemos que temos que fazer um recrutamento pulmonar bem intenso, então esses pacientes não podem estar com sedação superficial, isso já está bem instituído. Tá? Então, e o outro viés, o outro caminho seria num paciente que a ventilação não precisa ser tão agressiva, você pode deixar o paciente com a sedação superficial ou intermitente ou um despertar diário, que é o que está sendo muito comentado ultimamente. Então, o ideal é que ele fique num modo de SIMV, né? SIMV, que todos falam aí, que é a ventilação intermitente mandatória sincronizada. Então, essa fase de manutenção é muito importante, porque você vai preparar para entrar na última fase, que é o processo de desmame. E nesse processo de desmame, o grupo colocou como, vamos dizer assim, obrigatoriamente o paciente estar em SNV com pressão de suporte, e nós vamos falar isso um pouco mais adiante, tá bom? A ventilação mecânica, pessoal, ela depende de uma estratégia multidisciplinar. Não adianta você querer ser o tal e que você acha que sabe tudo e pronto, acabou. Então, a gente tem que ter essa união. Eu até coloquei as mãozinhas aí,
porque todos têm que ter a sua contribuição para que o paciente seja beneficiado. Não sou eu, não é o Colette, não é ninguém que vai ser o beneficiado disso aí, né? Então, nós temos que entender e colocar o nosso coração no paciente. Então, nós temos que ter uma estratégia multidisciplinar. Então, eu coloquei aqui médico, fisioterapeuta, enfermagem, psicólogo e vários outros. Então, eu vou contar rapidamente aqui, por exemplo, pessoal da limpeza, né? Eu contei isso, o Colette sabe muito bem que eu sou chato nisso. Então, um dia eu fui dar plantão no hospital e coincidiu, graças a Deus, que eu pude ver o pessoal fazendo concerto de cortina, 9 horas da noite, no quarto do paciente. Pode parar, não é assim. Então, essa estratégia multidisciplinar envolve todo mundo, desde quem está na limpeza, a nutrição, então, o psicólogo e a própria família. Você tem que preparar a família para ela saber que quando o paciente está em desmame, ele vai despertar, ele pode ficar agitado, aquilo preocupa a família, né? E causa um certo desconforto. Então, nós devemos preparar todo esse ambiente para que o paciente seja beneficiado. E na estratégia, já preparando para ir para o teste, né, de prontidão para a extubação, nós temos que ter um checklist, que pode ser na sua mente, né, quem tem essa facilidade, ou você faz um checklist para você em relação a esse processo, para nós tentarmos evitar falhas de extubação. Então, aquilo que eu falei mais lá no início. Então, você tem que saber o tipo de doença que levou à intubação. É diferente você tratar uma estratégia com a bronquiolite de uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave, né? Então, você intubou uma criança que está com o pulmão todo comprometido, já amanhã nós já vamos tentar fazer o teste de prontidão. Não é bem assim, né? Então, é diferente as doenças que levam à intubação, né? Um paciente com choque séptico, você estabilizou ali a parte hemodinâmica, então você já pode tentar fazer esse teste sem problema nenhum. O tipo de sedativo também, há sedativos que eles têm uma ação mais prolongada, outros têm uma ação menos prolongada. Então, eu falava, quando era presidente da Liga de Terapia Intensiva, da Unimes, falava com o pessoal. Então, por exemplo, você tem um bloqueador neuromuscular, o rocurone, que é o mais utilizado, rapidinho o efeito dele passa, mas o pancurone já é o contrário, então 20 a 30 minutos para passar o efeito. Então, quando eu fazia pronto-socorro, por exemplo, lá na Santa Casa, a gente fazia o pancurone porque dava tempo da gente sair do pronto-socorro, passar na tomografia, fazer qualquer exame ali e ainda chegar na UTI. Então, são estratégias que você tem que entender. Então, você pega uma criança que está coralizada com pancurone, então não vai dar tempo de você fazer um teste muito rápido. O efeito dele é prolongado. E assim, outros também, não vamos delongar muito aqui. O estado hemodinâmico do paciente, que sempre é um debate, né? Estuba ou não estuba com agentes vasoativos, enfim. Há grupos que não estubam, há grupos que estubam. Então, é sempre uma incógnita. Entretanto, o ideal é que o paciente esteja estável do ponto de vista hemodinâmica. O estado respiratório, se o paciente apresenta desconforto ou não, se ele tem algum antecedente de sibilância, algo assim que possa você já prever depois da extubação, fazer um corticoide antes, ou já deixar com broncodilatador para que possa minimizar os efeitos após a extubação. O estado neuromuscular do paciente é diferente você extubar uma criança com um sistema neuromuscular adequado do que um paciente que é uma encefalopatia crônica, por exemplo, não evolutiva. Então, são pacientes que têm problemas neuromusculares, né, graves, às vezes hipertonia e tudo mais. O estado nutricional e hidroeletrolítico do paciente, por exemplo, eu vou mostrar mais lá na frente, tem grupos que não estubam o paciente com uma hemoglobina menos que 10, por aí vai, né? Isso varia de centro para centro, né? A troca gasosa, como está, se você tem no seu serviço lá um CAP9 que funciona adequadamente, né? Eu penso que o oxímetro todos devem ter, né? Enfim, mas então você não precisa ficar fazendo uma gasometria sempre, mas
pelo capnose, pelo oximetria, você tem um parâmetro de como está essa troca gasosa desse paciente. E também a radiografia tem que estar adequada, não vai extubar um paciente ou entrar em teste de prontidão de extubação com atelectasias ou uma pneumonia relacionada à ventilação. Né? E, por fim, as comorbidades do paciente. Então, você tem que entender se o paciente é um cardiopata ou não, se tem uma outra comorbidade, é um pós-operatório. Então, entender o que está acontecendo com o paciente e os seus antecedentes. Né? Então, todas essas estratégias ajudam você a evitar a falha de extubação. Tá bom? Então, o que consiste a liberação mecânica? O que consiste o teste de prontidão de extubação, né? Que é o TRE? O que consiste essa estratégia, né? Que nos ajuda muito? Eu vou mostrar lá mais na frente lá a porcentagem. Então, nada mais é do que um teste que você vai fazer com o paciente para devolver a ele o controle, né, dessa respiração. Ele, antes ele respirava de forma espontânea, agora ele está respirando com o aparelho. Então, nós vamos devolver isso para ele. Isso não é só chegar e tirar o tubo, né? Você tem que ir de forma gradual, dando oportunidade para ele respirar. O ideal em fazer esse teste são em ventilação, né, em pacientes que estão em ventilação mecânica, um período um pouco mais prolongado, né? Esse estudo colocou mais ou menos aí em torno de 12 horas. Então, por exemplo, um paciente que vem do centro cirúrgico, fez uma apendectomia, o anestesista não quis tubar lá, enfim, chega para você lá já acordado, você não precisa fazer um teste de prontidão. Então, o paciente que foi fazer uma apendectomia já está, por X motivos, às vezes o anestesista não quis tubar, então não vem ao caso, né? Então, agora, se é um paciente que precisa ficar um pouco mais de tempo entubado, então, passado esse período, nós entramos nessa fase do teste de prontidão. É obrigatório nesse teste, o paciente está em SMV com pressão de suporte, sem sedação ou uma sedação intermitente ou leve. Depois eu vou falar alguma coisa sobre a sedação. O estado neurológico do paciente tem que estar adequado e o reflexo de tosse tem que estar presente. Foi o que eles colocaram. Então, não adianta você ter um paciente que não está sedado, tolera bem a pressão de suporte, mas ele não tem um reflexo de tosse. Então, alguma coisa não está legal. Então, você tem que rever. Ou, ao contrário, né? O estado neurológico do paciente não está bem. Então, os colegas aí da Assunção, nós tivemos uma criança recentemente que, no dia, fizemos o teste de prontidão, ela estava bem, na hora, minutos antes de a gente estubar, ela teve uma crise convulsiva. Então, é um momento que você tem que parar. O estado neurológico dela, naquele momento, não estava bem. Então, foi feito as medicações pertinentes, foi comunicado à neurologista e, no outro dia, nós procedemos à extubação. Tá? Então, tudo isso a gente tem que entender. E sobre a sedação, eu coloquei um tópico aí rapidinho que vale a pena ter um protocolo de sedação. Então, a gente utiliza muito o Comfort B, que é o nosso carro-chefe para sedação. Então, é um protocolo muito bom e muito bem aceito, e nós utilizamos ele já há um bom tempo. Tá? Os parâmetros ventilatórios, depois eu vou mostrar para vocês que cada grupo tem o seu jeito, tá? Uns um pouco mais agressivos, outros não, alguns com detalhes que eu não tenho coragem de fazer, mas na experiência deles eles fazem. Mas, né, o mais aceitável, né, o Colette participou de um estudo prospect aí sobre isso, e o mais aceitável é o que nós utilizamos aqui, que é o mais seguro, né? Uma PINF abaixo de 15, uma PEP abaixo de 6, 5, 6, uma FiO2 abaixo de 0,5 ou 50%, e uma pressão de suporte de 12 para baixo. Né? Esse estudo colocou o mínimo de 8. Né? O estudo que o Colette participou lá do prospect varia de acordo com o tubo, né? O número do tubo, e parece que o dele lá, o mínimo é 6. No tubo orotraqueal de 5 para cima, uma pressão de suporte de 6. Tá? Mas esse estudo colocou um mínimo de 8. Então, é aquilo que eu falei, vou mostrar na frente, cada
instituição aí tem o seu protocolo, mas fazer de forma segura, tá bom? O tempo também do teste é uma incógnita, tá? Mas o grupo colocou aí com um mínimo de 2 horas. Eu vou mostrar lá na frente que teve grupos que fizeram 7 horas. Então, eu já deixei um paciente assim a noite toda, no outro dia estudei. Então, cada um, e também depende muito da clínica, tá? Mas o mínimo é 2 horas, vai de acordo aí com a clínica. E eu vou mostrar para vocês lá que teve um estudo nos Estados Unidos que a média deles era 7 horas, tá bom? Então, veremos aí mais adiante. Então, dentro desse estudo de review desse grupo italiano, eles pegaram vários estudos, né? Pegaram os 8 principais estudos que eles viram. Tem um brasileiro aqui, que é o Felipe Ferreira, lá da Ribeirão Preto, né? Da UTI cardiológica deles, eles usam o teste de prontidão, de tubação, da forma ali que nós colocamos naqueles valores de ventilação mecânica, né? Todos os estudos, cada um tem a sua nuance, mas todos foram unânimes em uma coisa. A sedação, até coloquei aí um desenhozinho de perigo, né? Warning, que a sedação é o vilão da falha de extubação. Então, nós devemos estar atentos a como nós estamos sedando os nossos pacientes, né? Então, todos foram taxativos nesse quesito, tá? Nós já estamos terminando. Então, ó, vocês podem ver aqui que esse Krasinski, lá dos Estados Unidos, me parece que ele é da faculdade indiana, o tempo de duração do teste de prontidão de extubação foi de 7 horas, a média, né? Então, tudo que nós falamos lá, ele faz. Então, o paciente tem que estar com um padrão respiratório bom, status neurológico bom, sem secreções no tubo, então aqui tem que ser retirado, tem que ter um bom trabalho de fisioterapia nessa parte. Então, um balancito adequado. Então, ele mostrou aí que a questão do tempo vai pela clínica. E esses quadrinhos do lado aqui, esse de cima e o de baixo, eu tirei desse estudo que o pessoal lá de Ribeirão Preto fez, né, na UTI cardiológica dele, pediátrica cardiológica, e o sucesso na extubação com o teste de prontidão foi muito superior ao grupo controle, quase 90% de sucesso. Tá? E coloquei o quadrinho embaixo aí para vocês verem que no grupo controle, a maioria, com mais de 90% da falha de extubação está relacionada às causas pulmonares. Né? Então, para nós vermos que o teste de prontidão olha de forma minuciosa o padrão pulmonar do paciente. Então, o grupo controle que não fez o teste de prontidão, as causas pulmonares para uma reintubação foram mais de 90%. Já no grupo que utilizou o teste de prontidão de extubação, de causas de vias aéreas foram 2 pacientes, só. O resto, todos foram de causas extrapulmonares. Apesar de ser pouco, os poucos que tiveram foram de causas extrapulmonares, mostrando que o pulmão estava de boa, né? Estava bem para voltar ao comando da respiração. Então, você vê aqui 2 pacientes com convulsão, um paciente com abdômen agudo, um paciente com anemia, outro paciente com hérnia, com paralisia diafragmática. Então, vê que o teste de respiração, de prontidão de extubação é essencial para nós entendermos a mecânica, como que está a mecânica desse pulmãozinho. Tá bom? E, para finalizar, a Cíntia, que é a professora nossa aí de fisioterapia, né, da MIB, ela publicou num capítulo de livro esses critérios aí de extubação, e ela pegou vários autores, então, que fizeram um teste de prontidão, só para vocês verem. Então, nós temos aqui o Schultz e o Farias, que vamos dizer assim, é o que nós mais se parece mais com o que a gente faz,
mas outros, por exemplo, um estudioso aqui faz o teste de prontidão de intubação com a PIP de 30, né? O Randolph lá embaixo faz com a PEP de 7. Então, assim, para a gente é meio fora do padrão, mas eles têm lá o protocolo deles, dá certo, enfim, é com eles lá, tá? Mas é só para vocês entenderem que cada centro tem o seu quesito, vamos dizer assim, mas o que nós utilizamos e o mais seguro, vamos dizer assim, é o que esse grupo italiano demonstrou e o Schutz Farias também demonstrou. Então, são os critérios ventilatórios, os critérios gerais, eu vou mencionar pouquinhas coisas aqui para a gente já finalizar, mas, por exemplo, tem autores aqui que não estuba com agentes vasoativos. Então, há critérios e critérios. Então, o grupo do Felipe, por exemplo, lá do Ribeirão Preto, eles não usam muito esse critério porque é uma UTI cardiológica e muitas vezes o paciente que tem um baixo débito cardíaco, então não se justifica você retardar essa intubação por causa de uma um agente que está ali só para fazer um suporte hemodinâmico, tá bom? Mas é diferente. Então, você tem um paciente que está em choque séptico, então é melhor você esperar, né, estabilizar e retirar as aminas vasoativas. Então, é saber que paciente você está lidando. Então, por exemplo, o outro não estuba com a hemoglobina abaixo de 10, né? Tem que estar acima de 10. Então, você tem um paciente com uma hemoglobina abaixo de 10, mas está estável, tem uma hemoglobina aceitável, não vejo por que não, mas é um critério dele, tá bom? Então, tirei esse desenho aí da internet, né? Vamos respirar fora desse tubo. Uma médica, não sei, uma fisioterapeuta que está mostrando para uma criança. Vocês estão desenhando com mãozinha. Agradeço a todos, tá bom? Tá aí as referências, todas estão dentro desse review aí de 2022 agora, que esse grupo italiano fez, tá? Eu coloquei pouco, porque não é o nosso objetivo ficar falando muita coisa, tá? Mas, de antemão, queria agradecer aí a todos, né, pela presença e quero só deixar um breve comentário aqui, agradecer o Colete pela oportunidade. Hoje foi o meu último dia como diarista lá no Assunção, né? Eu vou ficar agora só como plantonista, estou passando o bastão aí para o André, algumas coisas que estão me sobrecarregando e eu vou dar um tempo agora na diária, tá? Mas agradeço a todos pelo né, o envolvimento, pela amizade, por tudo que nós passamos juntos ali. E eu continuarei aí com vocês como plantonista agora. Colete, obrigado. Eu que agradeço, Gus. Excelente apresentação. Eu acho que foi bastante claro, conciso, fez no tempo adequado, aí usou a primeira metade do tempo, né? E como eu sempre falo, quando a gente indica a intubação, vai intubar um paciente, imediatamente a gente já pensa, quando é que eu vou intubar esse paciente, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que em algum lugar, em alguma UTI, nesse exato momento, tem um paciente intubado indevidamente, que poderia estar extubado. Por isso que a gente usa ferramentas, né, e hoje em dia ferramentas mais objetivas para tentar, né, tirar aquele paciente que não precisa mais do tubo, tirar ele do tubo, sem, entretanto, fazer isso antes da hora, né, para não ter uma falha de extubação. Então, esse balanço, né, entre o paciente que não precisa mais estar entubado e você decidir extubar antes da hora, esse balanço é que é um pouco de arte, mas também é ciência na terapia intensiva, né? Eu vou passar aqui pro Felipe, que está com a mão levantada. Felipe, pode falar. O Gus saiu, foi? Porque eu vi que ele saiu aqui do negócio. Caiu ou não? Caiu. Volta aí, É isso Gus. que eu ia perguntar. Quando eu vou fazer a pergunta, ele corre?
Volta aí. Espera aí. Ele me mandou um recado aqui que caiu, que está entrando de novo. Eu falei, Gus saiu. Eu falei, que é isso? É que ele viu que você ia fazer pergunta, ele fugiu. Espera que ele já está voltando. Volta aí, Gustavo. Cadê? Voltou o apresentador? Ainda não. Quando eu vou fazer a pergunta, o cara corre, rapaz. Depois, no finalzinho aqui, ainda tem alguns minutos para discussão. Eu vou fazer um resumo de um estudo sobre práticas de liberação de ventilação que a gente fez. Isso se o Gustavo voltar, né? É, né? Mas qual que é a pergunta que você ia fazer? Já vai Eu pondo ia aí perguntar para ele, na verdade, é o seguinte: assim, ele mostrou os últimos slides, estudos que têm medidas extremamente conservadoras para uma extubação. Uhum. Se ele concorda com aqueles parâmetros de extubação, ele seria um pouco menos frouxo. Entendi. Eu respondo por mim. Na verdade, assim, eu acho que aqueles estudos lá são bem antigos, né? Então, as coisas eu acho que mudaram bastante. E, inclusive, a maneira como é feita a liberação da ventilação. Eu só não quero me estender muito, porque a resposta é dele, né? Entrou, ele entrou. Ah, entrou. Oi, Gustavo. Abre aí o microfone. Pessoal, desculpa aí, meu computador deu pane. Agora Pensei que estava voltou. correndo de mim, bicho. Não, e é Mac ainda, hein? Ô, giga dupla. Ô, giga dupla. Caramba. Vai, faz a pergunta para ele. Tá, Gus? Eu vi Fala. os slides, parabéns pela apresentação. Minha pergunta, eu Valeu. até falei para a galera perguntando assim, os parâmetros que você mostrou, que a Cíntia viu, mostrou aí nos slides, são muito medrosos, você mais sucinto. Demais. Assim. Demais. Entendeu? Demais. Você Demais. concorda ou você acha que deveria ser coisas melhores ou parâmetros um Não, pouco eu falei, menos ué. conservadores? Não, eu falei, ali não tem noção, não, ué. O PEP de 7, PINC de 30, enfim. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos um caso no Guilherme Alves, um bebezinho com bronquiolite, um desconforto respiratório, não era nada grave, e ele fazia muita bradicardia e baixo teco. A Carmen fez lá o eco, realmente teve uma alteração do miocárdio, pediu para deixar com a dobuta, nós estubamos ele com dobuta. Então, assim, cada um tem a sua nuance. Então, a gente tem que saber ver muito a clínica, valorizar a clínica. O estudo que o Colette estava lá do Prospect, que foi a base de tudo isso aí, é o que o grupo italiano usa, entendeu? Ficou só um dispareio em relação ao número do tubo, que eles não especificam o número de tubo. A pressão de suporte ali varia de 8 a 12, o mínimo 8. No Prospect Mas precisa lá... chegar no PEP de 5 para poder pensar em estubar? Então, Felipe, isso varia, né, rapaz? Eu assim, aqui no Guilherme Alves a gente estuba com 6, nunca tivemos problema, graças a Deus. Nossa falha de estubação também é muito pequena. Uhum. Então, no Assunção a gente fica nesse 5, 6, mas eu vou falar baixinho, mas eu estubo com 6 também, mas o Colete não pode ouvir. Não estou ouvindo. Bom, na verdade, assim, o que acontece é que não existem muitas evidências na pediatria em relação a isso. Então, cada serviço faz de um jeito diferente. Eu acho que o importante é ter o olhar para isso e ter um protocolo. Não importa se você vai deixar, por exemplo, o paciente em pressão de suporte meia hora, ou 1 hora, ou 1 hora e meia, ou 2 horas, não importa. O importante é você ter um protocolo, porque se você não tem o protocolo, ninguém nem lembra que tem que estubar o paciente. Né? Essa que é a verdade. Exatamente. Então, assim, ter aquele olhar diário, ou 2 vezes por dia até, né? Nunca à noite, né? Mas sempre de manhã ou à tarde, ter aquele olhar do diarista da manhã, do diarista da tarde, olhar e passar e ver, nossa, mas esse paciente está com os parâmetros que são condizentes com o nosso teste de prontidão para extubação. Então, vamos fazer o teste de respiração espontânea e ver se ele passa ou não. Então, assim,
Se você não tem o protocolo, às vezes o plantonista nem lembra disso, o diarista não lembra disso. Se você tem, você já deixa isso mais automático, né? Isso aqui é verdade. Exato. Então, cada serviço tem uma prática diferente, né? Então, vou passar aqui rapidamente um estudo que a gente está submetendo para Pediatric Critical Care Medicine, que foi um estudo com 47 países, o que cada um faz na sua unidade em relação à liberação de ventilação, né? Então, vou passar só os pontos principais para a gente ter uma ideia, né? Foram quase 600 respostas, né? Então, uma coisa bastante robusta, e mostrando o seguinte, que desses 600 respostas, 86% do pessoal faz o teste de respiração espontânea, tá? Oh, fica quieto aí. Ô, Carlos, liga seu áudio. Desliga seu áudio aí, Carlos. Tá? Então, assim, 86% fazem, que é uma quantidade bastante grande, né? Eu acho. E eles usam, principalmente, um terço usa um teste de respiração espontânea abaixo de 30 minutos, um terço entre meia hora e 1 hora, e um terço entre 1 hora e 2 horas. Então, assim, não existe o certo, cada um faz do seu jeito. E a maioria deles não usa o diâmetro do tubo para colocar pressão de suporte, a maioria usa 10 centímetros de água como pressão de suporte nesses pacientes. E assim vai. Tem bastante coisa depois, quando for publicado, a gente libera para o pessoal. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para o Gustavo, que você acabou não elaborando, porque assim, a liberação da ventilação é um negócio bastante amplo, e tem uma coisa que é fundamental, que é a reabilitação precoce, né, a parte da fisioterapia. Então, a gente também não pode esquecer disso, que isso faz parte fundamental do bundle de liberação, tá? Então, eu queria que o Gustavo comentasse um pouco isso, que ficou, acho que faltando na apresentação só. Então, Colete, quando eu falei lá um pouco da equipe multidisciplinar, não quis me ater muito, porque o tempo é curto e então a gente minimizou um pouco essas nuances aí. Mas em relação à fisioterapeuta, Colete, a parte de mobilização precoce, tudo isso também está ligado à sedação. Então, assim, a fisioterapia faz o papel dela de aspirar, naquela parte ali de respiratória. Mas a parte mecânica do paciente também está relacionado com a sedação. Então, se você não contribui para que esse paciente fique algo mais desperto, essa parte de mobilidade também se perde, né? Então, assim, nesse estudo nesse review que eles fizeram lá, eles não entraram muito em detalhes em relação a essa questão, né? Mas a gente todos foram unânimes que a sedação prejudica interfere, né, na extubação. Então, eu acho assim que essa parte da fisioterapia, não só da fisioterapia, toda, faz parte do processo. Mas assim, acho que... eu acho que isso é importante frisar, porque a gente tem um bundle, né, que é o ABCDEF, que é o bundle de liberação, e a mobilização precoce é muito importante. E, apesar das pessoas não saberem, no Brasil, eu acho que nós temos uma das UTIs mais efetivas em termos de mobilização precoce e de atuação dentro da terapia intensiva pediátrica. Então, hoje a gente sabe que a maior parte das UTIs tem fisioterapeuta dedicada, pelo menos 12 horas no mínimo, mas as boas UTIs têm 24 horas fisioterapeuta dedicada. E elas não só fazem a parte respiratória, mas fazem a parte também motora do paciente e fazem essa mobilização precoce. Se a gente comparar com outros lugares do mundo, como os Estados Unidos
ou Europa, eles fazem menos mobilização do que a gente. O lugar que eles fazem mobilização semelhante é o Canadá, porque o sistema é um pouco parecido, tá? Mas nos Estados Unidos eles mobilizam menos do que a gente e na Europa eles mobilizam menos do que a gente também. E lá eles têm a figura do terapeuta respiratório, que é como se fosse a fisioterapeuta aqui, só que só faz a parte respiratória. Faz muito bem. Ele escolhe um gás, o point of care, faz um monte de coisa. Mas eles não fazem a parte motora, né, que a nossa físio aqui faz. Então, acho que a gente tem essa vantagem em relação a eles, e não é porque eles são primeiro mundo que, às vezes, a gente não está na frente deles em alguns aspectos, né? Então, eu gosto muito desse tema da mobilização precoce, porque eu acho que a fisioterapia brasileira tem muito a ensinar para o resto do mundo nesse sentido. Quando a boa relação entre fisioterapeuta e pacientes é mantida, né? Não adianta colocar um fisioterapeuta para 40 pacientes que aí não vai dar certo, né? Que nem colocar um médico só para 20 pacientes também não dá certo. Então, eu acho que esse é um aspecto Nós da temos liberação bem interessante. Então, nós temos uma cultura, assim, no centro que eu participo e tudo, daquele medo, né, de deixar o paciente acordado. Então, o que eu vejo é que às vezes a pessoa passa além da conta em relação à sedação. Então, eu pego no pé dos meus plantonistas aí, que a gente tem que saber ajudar também, porque um paciente muito sedado, a pessoa vai fazer o quê? É só movimentar pezinho, bracinho, enfim. Então, muitas vezes tem que deixar o paciente algo mais desperto, uma sedação intermitente, uma sedação leve, um despertar diário, né, para que essa mobilização seja adequada. Exato. Que aí eu acho que entra um outro aspecto daquilo que você falou anteriormente na sua apresentação, que foi usar uma escala, né? Você está usando a escala Comfort B, isso você Isso. coloca, olha, a enfermeira sabe, ele quer uma sedação intermediária, então eu quero um Comfort X. Então, se o paciente vai para uma sedação mais leve ou mais profunda, a enfermeira te avisa, aí você vai manipular ali os sedativos, assim por diante, né? Exatamente. E, enfim, o assunto é muito extenso, a gente poderia falar também sobre síndrome da abstinência, sobre delírio, que tudo isso está englobado Por aí vai. nesse pacote de liberação de Fazer uma coisa mais ventilação. prática. Mas, de qualquer forma, o assunto é muito extenso e eu acho que, assim, você está de parabéns porque abordou o principal de forma bastante assertiva, né? Eu acho que a gente pode até marcar uma outra reunião clínica só sobre a parte de abstinência e delírio. Beleza. Concordo, desde que seja nesse fundo edital que você votou. Aqui, você paga? Se você pagar... Esse aí tá bonito, viu? Porque o meu do Gus tá horroroso. Tá bonito não. Mas Bom, aqui é gente, natural, mesmo. alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer para a gente encerrar a reunião de hoje? Bom, então eu vou primeiro encerrar aqui a gravação, interromper a